Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 59 da novela Meu Pecado. Mas antes, por gentileza, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Quinta-feira, 19 de outubro. Teresa revela a Branquinha que também gosta de Manuel. Branquinha agradece Teresa por sua sinceridade. Fidel reencontra Delfina na praça e diz a ela que o que disse no outro dia é verdade, que adoraria que ela desse a ele a oportunidade de mostrar que ele não é mais quem eles pensam que ele é. Delfina deixa claro para Fidel que não quer saber nada dele e tenta ir embora. Fidel a impede e a beija à força. Delfina se solta, furiosa, dá uma bufetada nele e diz para ele nunca mais tocar nela e deixá-la em paz. Assunção chega em casa e encontra Lucrécia no quarto, nua e chorando muito. Assunção fica chocada ao se dar conta de que Carmelo abusou de Lucrécia e diz que isso já é demais. Enquanto isso, Carmelo chega no bar todo alegre para jogar com os amigos. Depois de examinar Lorena, o médico diz a Rosário que ela tem a permissão dele para continuar o repouso em outro lugar. Assunção diz a Lucrécia que isso não pode ficar assim, que Carmelo tem que pagar pelo que fez, e ela vai cuidar disso. Lucrécia diz a Assunção que não quer que ninguém saiba do que aconteceu, pois o Carmelo é marido dela e ninguém vai acreditar que ele a forçou. Lucrécia diz que não quer que ninguém saiba, e muito menos o Juliano, porque ele seria capaz de matar o Carmelo. Lucrécia diz que a mãe dela não iria se importar e também ficaria do lado do Carmelo, e vai dizer que a culpa foi dela por não ser uma boa esposa para ele. Lucrécia faz a Assunção prometer que não vai contar nada para ninguém. Lorena e Matilde começam a arrumar as coisas para ir embora da Fazenda Milagres. Rosário diz a Lorena que é melhor ela se cuidar, porque senão vai perder o Juliano. Lorena diz para Rosário não se preocupar, que ela sabe muito bem o que fazer. Lucrécia vai embora da casa de Carmelo. Lorena e Matilde chegam na casa de Justina. Lorena diz a Juliano que já tomou uma decisão muito séria. Se ele não se casar com ela, ela não vai deixar o filho nascer. Lorena diz que Juliano tem a última palavra e manda ele decidir. Juliano diz a Lorena que já disse de várias maneiras que vai apoiá-la e se for muita responsabilidade para ela, ele está disposto a ficar com o filho, ela não vai chantageá-lo e ele não será manipulado por ela. Assunção vai até ao bar, dá uma bufetada em Carmelo e diz que não pôde esperar até que ele chegasse em casa. Carmelo vai atrás de Assunção e diz que não vai permitir que ela o exponha ao ridículo na frente de todo mundo. Assunção diz que é o mínimo que ele merece e que dê graças a Deus que ela não gritou aos quatro ventos a nojeira que ele é. Assunção pergunta como é possível que ele tenha abusado daquela pobre menina. Carmelo diz a Assunção que Lucrécia é a esposa dele e ele faz com ela o que lhe der na telha. Assunção diz que nem os animais se comportam como ele. Lucrécia chega na fazenda e Renata diz a ela que Lorena foi embora. Renata pergunta o que Lucrécia tem e diz que ela está pálida. Lucrécia diz que está muito cansada e vai para o quarto. Sozinha, Lucrécia chora muito. Aliviada em saber que Josué não contou para o pai que a viu com Ordorica, Justina diz a Rodolfo que mesmo que seja só por alguns dias e que eles estejam se tratando feito estranhos, ela está gostando muito dele dormir no quarto com ela. Rodolfo diz a ela que já não acredita mais nela. Delfina conta para Modesto que Fidel tem feito insinuações para ela, mas diz que não quer que ele vá atrás dele. Modesto diz que desta vez vai deixar passar e diz que não quer que ela vá mais para a casa dos Souzas, pois o Fidel vive por lá e ele não quer que tenha motivos para incomodá-las. Carmelo chega bêbado em casa, vai até o quarto de Lucrécia à procura dela e vê o charuto do pai. Atormentado, ele começa a gritar que o pai não a deixa em paz, mas não vai destruí-lo. Teresa fica muito assustada ao ver o estado de Carmelo.
No dia seguinte, ao conversar com Delfina, Lucrécia se culpa pela morte do irmão, pela mãe ter perdido o filho. Ela diz que fez muitas coisas erradas e agora está pagando. Lucrécia chora nos braços de Delfina. Preocupada, Delfina tenta consolar Lucrécia e pergunta o que aconteceu para deixá-la assim. Juliano diz a Lorena que vai acompanhá-la até o médico para saber quando ela pode fazer um ultrassom para ver se está tudo bem com o bebê. Lorena fica assustada ao saber que Juliano quer acompanhá-la até o médico. Padre Matias encontra Josué se autoflagelando. Horrorizado, pergunta o que ele está fazendo. Josué diz que está pagando por seus próprios pecados por ter se apaixonado por Lucrécia Córdoba. Padre Matias diz a Josué que isso não pode ser, que ele tem que tirar essa menina da cabeça. Josué pergunta por que ele tem que fazer isso. Padre Matias diz, porque a Lucrécia é sua irmã. Josué fica chocado com a revelação do Padre Matias. Descontrolado, Josué diz a Padre Matias que a mãe dele não pode ter se envolvido com Paulino e que o pai dele é o Rodolfo e ninguém mais. Padre Matias diz a Josué que Rodolfo não sabe disso. Justina procura Ordorica, manda ele deixar ela em paz e jura que vai matá-lo se ele tentar voltar a procurá-la. Ordorica diz para Justina não se preocupar, porque agora é ele quem não quer mais saber dela. Lucrécia conta para o pai que deu entrada no divórcio e pede para ele acompanhá-la na audiência de reconciliação, porque ela quer que Carmelo se dê conta de que ela não está sozinha. Paulino diz que é claro que vai acompanhá-la. Josué chega em casa, furioso, ele pergunta para a mãe quem é o pai dele, se é Rodolfo Horta ou Paulino Córdoba. Surpresa, Justina diz que não está entendendo o que Josué está falando e pergunta de onde ele tirou isso. Josué pede para a mãe ter coragem de admitir que andou com aquele senhor e levou a vida traindo o pai dele com todos os amigos e que dessa traição ele nasceu. Sem saída, Justina diz a Josué que não sabe de quem ele é filho. Josué diz que não é verdade, que não pode ser, que Lucrécia não é irmã dele. Lorena escuta toda a conversa entre Justina e Josué. Josué diz que a mãe não vale nada, não presta, ele tem nojo dela e vai embora. Renata liga para Carmelo e diz que já sabe o que quer, a casa de Rio Branco. Branquinha se aproxima e fica escutando a conversa de Renata. Renata diz que se Carmelo não der a casa para ela, vai ter que aguentar as consequências. Rosário chega ali. Como Renata vê que Branquinha ouviu a conversa dela, diz a Rosário que aquela garota nega, mas ela tem certeza de que ela continua louca pelo Carmelo. Branquinha diz que não é verdade. Rosário leva Branquinha até o quarto e começa a mexer nas coisas dela e encontra debaixo do colchão uma foto de Carmelo que Renata colocou lá. Branquinha diz a Rosário que não tem a menor ideia de onde aquela foto saiu e que com certeza foi a Renata quem colocou ali. Rosário não acredita em Branquinha, diz que ela vai embora dali agora mesmo e a chama de pamonha. Lorena conta para Juliano a discussão que ouviu entre Josué e Justina, e para se livrar de que ele o acompanhe até o médico, ela diz que agora se sente muito mal e não tem vontade de sair. Juliano pede para ela não se preocupar e vai tentar falar com a mãe. Justina chora e se recusa a conversar com Juliano. Rodolfo e a mãe de Rosa se encontram e ficam encantados um pelo outro. Josué vai até o pai e diz que a mãe dele não só enganou com Ramiro Souza, mas também com Paulino Córdoba. E diz que o padre Matias disse para ele que a Lucrécia é irmã dele. Rodolfo fica sem chão com o que ouve e diz a Josué que ele é seu filho e de mais ninguém. Lucrécia pede para Branquinha lhe dizer o que houve. Branquinha diz a Lucrécia que não quer causar mais problemas e manda ela perguntar para a prima dela e vai embora da fazenda Milagres. Rodolfo chega em casa, arromba a porta do quarto e diz a Justina que tinha perdoado tudo, mas isso não.
Rodolfo pega Justina pelos cabelos e diz que agora entende quem doou o sangue para salvar a vida do Josué. Rodolfo diz que Justina vai voltar agora mesmo para a rua, que foi onde ele a conheceu. Rodolfo grita que para ele ela está morta e enterrada e a joga na rua.